Sucessão na empresa familiar é quase sempre um desafio maior do que se fosse numa empresa chamada comum. Sucessão na empresa familiar é desafiante, é algo que não é para amadores. Olha, eu digo para você uma coisa, eu tenho atendido várias famílias empreendedoras e é uma grande alegria poder fazer isso. Para você ter uma ideia, eu tenho clientes na cidade de Uberlândia, na cidade de Pouso Alegre, que eu já atendo há muito tempo. Em Uberlândia, eu tenho famílias empreendedoras, donas de negócios na cidade, em que eu atendo há mais de 20 anos. Na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, onde eu atendo há 14 anos, eu tenho aqui famílias empreendedoras que eu atendo há exatamente 14 anos. Aliás, quando eu vim para Pouso Alegre, no sul de Minas, atender, eu vim atender uma empresa, que era uma empresa familiar. Na verdade, uma filial de uma empresa familiar da cidade de Uberlândia, que tinha na cidade de Pouso Alegre uma filial, que eu comecei a atender ali. Mas de qualquer forma eu quero abordar com você o seguinte: quando eu fiz meu MBA em gestão empresarial, eu jamais imaginava que um dia eu iria fazer mentoria, fazer processos de sucessão em empresas familiares. Eu tive que ir adaptando o conhecimento em gestão e administração de empresas e tudo mais a esse perfil. E eu procurei juntar o conhecimento que eu tenho em administração com também as formações que eu tenho e a prática terapêutica que eu tenho. Então, na verdade, eu misturo de uma forma bem saudável esses dois campos do conhecimento que se complementam. Porque muita gente pode pensar assim, tá, mas o Aloysio está falando aqui nesse vídeo sobre sucessão na empresa familiar. Por que ele fala sobre esse assunto? O porquê que ele trabalha com esse tema? Então, é por conta disso. Primeiro, porque eu tenho formação em áreas de terapia, tem aí uma pós-graduação em psicologia geral, depois fui me especializando em psicanálise, e eu sou de um tempo que nós estudávamos 5 anos psicanálise, para saber pelo menos o básico, Não é tão rápido quanto hoje, que parece que fazem cursos aí online de uma semana, talvez nem isso, algumas horinhas, outros fazem cursos de final de semana, e muitos fazem tudo isso de uma forma assim bem aligeirada, mas esse é outro assunto. Mas eu tive que juntar as duas coisas, e além de ter me formado nessa área de administração, eu também tenho muita prática em gestão. Então, eu fui diretor de hospital de alta complexidade em Uberlândia. Antes disso, fui gerente de área desse mesmo hospital. Já fiz gestão de escolas, já fiz gestão de outras empresas. Sou empreendedor individual também há muito tempo. Sempre trabalhei com 2, 3 atividades ao mesmo tempo. Então, isso me deu assim, um arcabouço tranquilo para eu apoiar as famílias no seu processo de sucessão. E qual que é o grande desafio que eu encontro nas famílias empreendedoras no que diz respeito aí à questão da sucessão empresarial, sucessão na empresa familiar? É a procrastinação dos atuais, dos fundadores ou dos atuais proprietários, vamos dizer assim. Por que procrastinação? Eles vão deixando para um momento que eles não sabem qual é. Entende? Alguns dizem, mas eu ainda estou muito novo ainda, estou muito nova, posso deixar isso para depois. Não se trata de estar mais novo ou mais velho, não, se trata de ter uma organização, porque na sucessão empresarial não são só as filhas, os filhos, não, muitas vezes esses filhos e filhas já são casados, têm netos, portanto tem aí já uma outra geração vindo, crescendo, e também tem os agregados, os genros, as noras, e tudo isso precisa ser tratado no campo que eu trabalho, que é de sucessão aí das famílias empreendedoras. A família empreendedora, ela precisa ter um olhar muito diferenciado para o seu negócio, para a sua empresa, para que a sucessão possa ser feita de uma maneira
não vou dizer tranquila, mas de uma maneira eficaz e que essa empresa possa continuar, que essa marca possa continuar ao longo do tempo. No Brasil, por exemplo, posso te dar uma estimativa aí, né, um índice aí, 74% das empresas não passam da segunda geração. Isso quer dizer o seguinte: o fundador ou fundadores de uma empresa, quando passam essa empresa para os seus herdeiros, para os seus sucessores, é muito comum que essa empresa no Brasil ela desapareça na segunda geração. Raramente você vai encontrar, tá aí menos de 20%, talvez 20%, 20 e poucos por cento de empresas que passam para a terceira geração. E qual é o motivo? Bom, são muitos fatores, mas se o processo de sucessão ele não é bem feito, não é bem claro, ele não tem uma orientação, inclusive, para que busque aí toda a orientação também do jurídico, etc., isso vai dar problema em algum lugar. Então é muito importante que haja da parte daqueles que querem promover a sucessão na empresa familiar, haja uma disposição de começar a trabalhar nisso muito mais rapidamente e não ficar procrastinando. Agora, por que eu gosto tanto de trabalhar com famílias empreendedoras e principalmente ajudar essas famílias nos seus processos de sucessão? É exatamente porque ver o sucesso de um negócio é não só sobreviver, mas perpassar outras gerações é algo que me encanta muito. E para isso tem uma ciência atrás disso. Não se faz essa sucessão com boa vontade ou somente com aí, procedimentos jurídicos, não. Tudo isso é importante, boa vontade, procedimentos jurídicos, etc. Tudo isso tem que ser feito. A observação da legislação vigente, claro, temos que ter o advogado, o jurídico, aí, o profissional das ciências jurídicas para fazer esse trabalho. Mas quando o trabalho de sucessão ele é desorganizado, certamente vai gerar problemas lá na frente. Você talvez conheça, eu conheço muitas famílias que entram no verdadeiro pé de guerra por conta de sucessão na empresa. Aí se misturam agregados, genros, noras, enteados, netos, tá, sabe? Vira uma miscelânea e precisa ter alguém, e é esse meu papel, para organizar esse meio de campo de uma forma prática, científica, mas que as pessoas que estão produzindo aquele processo de sucessão, elas tenham clareza do que estão fazendo. E meu diferencial aí é porque eu olho para muitas questões junto com quem quer fazer a sucessão empresarial. Vou dar uns spoilers aqui para você. Por exemplo, de onde veio o dinheiro para se criar o negócio? Quem é que teve a ideia? Quem efetivamente é o fundador ou fundadora? Entende? Tudo isso. Quem participa mais, quem participa menos, tudo isso é importante. Quem foram os primeiros colaboradores dessa empresa? Estão vivos? Já morreram? Entendeu? Tudo isso está dentro do campo de memória daquela empresa. Para você ter uma ideia, eu já atendi, eu estou me lembrando de um caso aqui, mas já atendi muitos casos em que a empresa estava passando por extremas inseguranças de continuidade no mercado, simplesmente porque tinham excluído pessoas que foram os primeiros colaboradores, que carregaram a empresa nas costas. Aí veio a ideia de reengenharia empresarial, de qualidade total, disso, daquilo, consultorias de tudo quanto é tipo, e esqueceram daquelas pessoas. Claro, os acertos trabalhistas foram feitos todos de forma legal, tudo certinho, mas a empresa é um organismo vivo, é isso que eu trago para você. Ela não é simplesmente um negócio frio colocado aí, registrado em algum órgão aí, não. A empresa é, de fato, um organismo vivo. Então, pessoal, falando um pouco, para terminar nossa conversa aqui sobre sucessão na empresa familiar, o que eu recomendo, se você precisar do meu trabalho,
é que você marque o mais urgentemente possível uma consulta comigo, seja online, de qualquer parte do Brasil, ou presencial na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, ou na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para que eu possa ajudar você a tomar pé de toda a situação. Vou entregar para você na hora, informando para você tudo que você precisa fazer para ter uma sucessão empresarial vamos dizer, do negócio, na família, né, na empresa familiar, para que as coisas possam seguir de uma maneira harmônica. Como eu disse, a minha grande alegria, e olha que eu já tenho idade para isso, já tenho visto empresas ultrapassarem a barreira da segunda geração e ir para a terceira, para a quarta geração. É muito bom. Bom, espero que você tenha gostado, e se você não se inscreveu aqui ainda, se inscreva aqui, também manda um joinha, coloca um coraçãozinho, toca o sininho, faça algum movimento aí, para que você possa me acompanhar aqui. Eu deixo aqui um grande abraço do Aloysio Alves, e eu espero você na sucessão da sua empresa familiar. Até a próxima!